Oi, é o professor Leandro. Estamos aqui na aula 24. Vamos começar a falar sobre o assunto talvez mais esperado aí das aulas, que é sobre ações. Mas você vê o tempo que a gente teve que demorar para a gente chegar realmente nas ações? Tivemos 23 aulas antes. É muito importante que você assista todas essas aulas para entender passo a passo, para quando você chegar aqui nas ações, você já esteja bem instruído e com bastante estudo sobre o assunto, não é verdade? Por isso, gente, vai lá, dá um joinha no vídeo, convide pessoas aí para assistir também, tá? Então vamos entender um pouco aqui sobre a renda variável, sobre ações. Primeira parte, gente, mais importante, né? É que você não deve colocar todo o seu investimento em ações, tá certo? Então você pega lá, você vai investir R$ 100, tá? Então você diversifica esses R$ 100, né? Não vai pegar esses R$ 100 e colocar tudo lá em ações, porque as ações, elas são muito imprevisíveis, digamos assim. Se você não tem uma boa análise das ações, ela pode subir e você ter um bom lucro, porém ela pode cair também e você tomar um prejuízo, né? Geralmente as ações no dia elas sobem aí em torno de 1, 2, 3, 4% no máximo, não é? E também elas têm a mesma queda também, tá legal? Então, se você colocar só uma parte dos seus investimentos em ações, é o mais recomendável, né? Então, a gente pode buscar aí um rendimento de 1%. Então, rendeu 1%, você já vai vender ou não, tá certo? Então, tem tudo isso que nós vamos explicar aqui com muita calma, explicar bem explicadinho. Então, serão várias aulas para a gente aprender legal sobre esse assunto, tá legal? Primeiro, olha só, tá vendo essa verdinha aí? Ela termina com o número 4. Então, ela é um título, né? Ela é uma ação, uma cota de ação, tá? Essa aqui termina em 3. Essa outra termina em 11. Tá, mas qual é a diferença? Tem outras que pode terminar em 5, 6, tá? Então são vários números finais aí. Mas isso não é muito importante para nós pequenos investidores não, tá ok? Mas só para a gente passar assim, né? Para não passar desapercebido. Então, por exemplo, o número 3 são aquelas ações que você pode comprar e aí você tem o direito de o dia de ser lá assembleia, você dar sua opinião, tomar algumas decisões, né? Mas nós somos cafés pequenos, né, digamos assim. Então são pessoas que têm aí 1 milhão de cotas, aí faz a diferença lá, tá? Nós não vamos chegar a esse patamar, né? Acredito que não, tá bom? E o que, que seria o número 4? São aquelas que você não pode tomar decisões, mas são as mais interessantes, porque essa de cima verdinha aí, que a gente já vai falar sobre ela, ela tem o número 3 e tem o número 4. Mas qual que você vai comprar? Eu geralmente compro dela aí, ó, o número 4, porque os dividendos são maiores. É, dividendos. Então tem ações, gente, que também pagam dividendos, igual os fundos imobiliários lá. Tem umas que pagam mais, tem outras que pagam menos. Mas vale a pena então você só comprar ações ou só comprar fundos imobiliários? Não, por isso que a gente fala diversificar sempre, porque às vezes é uma balancinha, né? A balancinha aqui, ó, a balancinha, as ações sobem, fundos imobiliários sobe, o outro desce e assim vai, tá legal? Por isso que é bom você ter uma boa diversificação. Essa segunda azulzinha aí, ó, que a gente está vendo aqui no meio, ó, é a companhia Suzano de papel e celulose aqui da nossa região, tá? E essa de baixo aqui, ó, ela é o Banco Santander. Então são ações do Banco Santander. Então são empresas. Você vê que eu coloquei um tipo de cada? Então tem empresas de petróleo, de combustível, tem empresas aí de, é, digamos assim, né, igual a celulose de papel. Tem vários tipos de empresas. Tem empresas de banco, tem várias, tá certo? Então todas essas empresas, elas colocam cotas lá, que são as ações, para que você possa comprar e ela assim ganhar um dinheirinho lá e ou às vezes aumentar, às vezes diminuir, e essa é a vida das ações, tá OK? Mais para frente a gente vai falar bastante sobre esse assunto super importante e que vale a pena a gente investir também, né? Olha só, quero mostrar para vocês também essas duas palavras aqui, né? São day trade e swing trade que fala, né? Então, por exemplo, pessoas que investem lá na bolsa de valores diariamente. Então, vai lá, você compra uma ação a partir das 10 e pouco da manhã.
Aí quando dá 11 horas ou 15 minutos, 20 minutos você vende, aí você compra outra, porque as ações elas fazem assim, ó, sobe, desce, sobe, 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 desce, 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 né? Então tem que tomar cuidado. Então tem pessoas que analisam as ações e fazem negociações diárias. E essas pessoas elas são chamadas de day trade, né? Que é dia, tá certo? Trabalhando no dia aí as operações. E o swing trade são aquelas pessoas que compram as ações e falam assim: ah, não vou ficar olhando todo dia, não. Né? Eles fazem uma análise e falam assim: ah, daqui 2, 3, daqui uma semana, daqui uma quinzena, essas ações vão subir. Ah, então eu vou deixar lá e depois eu vejo e vendo. Mas como que você vai saber? Você vai ter que ficar olhando todos os dias? Aí que é legal, gente, tá? Na corretora de valores de vocês, qualquer corretora de valores, você pode mandar uma ordem. Essa ordem, ela pode ser diária, ela pode ser semanal, tá legal? Mas o que que é essa ordem? Então, digamos que eu vou lá e compro as ações da Petrobras. Compro lá 50 ações, tá? Só que aí eu sei que a minha análise diz assim: ah, ela vai subir, digamos que ela esteja a R$ 4, né? Um exemplo. Eu acho que ela vai subir até 4,40. Então eu vou mandar uma ordem lá para eu não ficar olhando todos os dias. Então eu vou colocar uma ordem lá e falo assim: ó, quando ela chegar a 4,40 é para vender. Como assim vende, né? Vende automaticamente, tá certo? Então você põe lá um programa, tá? E a corretora ela mesmo vende para você, tá legal? Então você não precisa ficar esperando dar 4,40 e ficar olhando lá toda hora para vender. A mesma coisa pode acontecer para baixo. Ah, eu comprei lá R$ 4, mas eu tô com medo. E se ela cair para R$ 1? Eu vou perder R$ 3 em cada ação? Não, o que que você pode fazer? Você pode mandar uma ordem, tá? Então, por exemplo, vai, ela tá R$ 4. Ah, eu acho que se ela cair aí 20 centavos, para mim ainda não vou ficar chorando minhas pitangas não, né? Então eu vou mandar uma ordem que se caso essa ação cair para 3,80, tá? Seja vendida também. E aí você não precisa ficar correndo tanto risco de cair muito e você tomar muito prejuízo. Então você põe lá a ordem diária ou semanal, tá legal? Mas aí uma outra coisa também que eu ficava com medo, né? E se eu comprar 100 ações e eu quiser vender e não conseguir vender? Mas como assim, né? Não conseguir vender, tá? Consegue, porque sempre tem gente que compra, tem corretoras, tem bancos que compram também as ações, tá legal? Então dificilmente você vai comprar uma ação e você vai querer vendê-la e você não vai conseguir vendê-la no mesmo dia. Às vezes acontece, gente, de você vender no mesmo minuto ou até mesmo em 5 segundos, 10 segundos, tá? Então não fique com esse medo, porque eu tinha esse medo, mas já passou, porque eu já percebi durante as minhas negociações que isso sempre acontece, né? Você vende tranquilamente, você compra tranquilamente, tá? Às vezes demora um pouquinho, mas no máximo que acontece aí é no dia você conseguir vender sim, tá bom? Então pode ficar tranquilamente com isso, né? Não fica preocupado nesse sentido, que você consegue vender sim, mas é sempre tomando bastante cuidado, tá bom? Então a aula de hoje é para a gente entender esse tipo de ações. Vamos ver umas ações aí? Estou eu aqui bem pequenininho no cantinho superior aqui, tá legal? Para que a gente veja, né? Então eu entrei lá novamente no Investidor 10. Nas próximas aulas vou mostrar para vocês outros aplicativos, outros sites que a gente vai analisar ações, tá ok? Então em breve a gente vai ver tudo isso daí. Então estou eu aqui no Investidor 10 e coloquei aqui todas as ações, não é? E vamos olhar essas 8 aqui para a gente entender um pouquinho de como que a gente faz essas análises, tá legal? De ações. Então você está vendo aí, ó, dois bancos do Brasil, ó, um aqui em cima e outro aqui embaixo, ó. Estão vendo aí? Mas só que não são dois, né? O de cima é o Banco do Brasil, que é BBAS3, tá legal? O de baixo não é o Banco do Brasil, é do Banco do Brasil, mas é a seguradora do Banco do Brasil, né? Então é onde vende seguros do Banco do Brasil, tá legal? Então olha só, é BBSE3, tá? Então muda o código aqui, ó. Aqui nós temos a Petrobras, que é aquela que eu mostrei para vocês, ó, PETR4, tá vendo? Tem outras aqui muito interessantes também, a Taesa, a Itaúsa, tá legal? A Vale do Rio Doce, que a gente já conhece também, não é? Então a ISA aqui, ó,
depois nós vamos estudar um pouco de cada e entender um pouco mais, tá legal? Então a primeira análise que nós vamos fazer aqui são esses 4 números que aqui estão, ó. Tá vendo só? Então P para L. Então isso a gente já viu, não é verdade? Que é o patrimônio pelo valor dela aqui, ó, tá? Então esse aqui é o esquema do produto dela aqui, né? O quanto que ela está girando aqui, ó. Então você vê P sobre PV. Então é o patrimônio aqui sobre o valor patrimonial dela, né? Então aqui 0,82, lembra que a gente tinha conversado sobre esse valor aqui, ó? Então, por exemplo, se for o número 1, significa que a cada R$ 1 que nós estamos colocando, nós não estamos nem ganhando nem perdendo, né? Porque ela custa R$ 1. Aqui ela custa 82 centavos de cada R$ 1 que a gente colocar. Então ela ainda está num bom preço, né? O Banco do Brasil ainda está no bom preço de comprar. Aí você olha aqui a Petrobras, passou de 1. Ah, então já está ruim? Não exatamente, porque tem algumas que a gente vai chegar a ver que passa do número 1 aí tranquilamente. Olha aqui os seguros do Banco do Brasil. Olha quanto tá. 6,96, tá vendo? Quase 7. Então, por exemplo, né? Você coloca aí R$ 7 é como se fosse R$ 1. Então você estaria num prejuízo, digamos assim. Só que você não pode pensar assim, por quê? Porque nós temos vários outros fatores onde este aqui é muito mais vantajoso, né? Os números são muito mais vantajosos, tá? Aqui, ó, embaixo, o DY aqui, ó, que são os dividendos, lembra? Então, o Banco do Brasil paga 9,65%. Já a Petrobras, olha que beleza, gente, 27%. Mas não é ao mês, né? Infelizmente não é ao mês, tá? Então, infelizmente, não é ao mês. Ela paga trimestralmente, às vezes quadrimestralmente, tá? A cada 3 meses, a cada 4 meses. Aí ela paga esse percentual, tá? Se fosse todo mês, a gente só compraria ela, né? Tá vendo? Então, olha só aqui, ó. Essa aqui tá pagando 11%, tá vendo? Ó, 4%, 6%. Então, esses são os dividendos. Algumas pagam mensalmente, sim. Então vai da gente fazer uma análise para ver qual que seria mais interessante ou não, tá ok? Então essa é a parte do DY. Agora e esse ROI aqui, ó, ROE, tá vendo? Então isso aqui, gente, é muito importante. É muito interessante isso aqui, porque esse aqui é o retorno do investimento que a própria empresa coloca, né? Então digamos lá, ela colocou R$ 1.000. Se chegou um determinado tempo, ela recebeu esses R$ 1.000 de volta e mais R$ 500, isso significa que ela está tendo um ROI aí de 50%, né? Que ela recebeu 1.000 mais os R$ 500 de lucro, tá? Então isso é importante também da gente ver, ó, o Banco do Brasil, ó, 19, quase 20, tá vendo? A Petrobras 42 de retorno. Já aqui, olha só o seguro aqui do Banco do Brasil, 80%, né? Então são essas análises que a gente vai fazendo para a gente ver qual que é interessante da gente comprar ou não, tá? Então, quando eu comecei com ações, eu procurei as ações assim mais sólidas, né? Aquelas que você vê que sempre tem lucro, dificilmente elas têm quedas para longo prazo. Então eu não fiquei comprando e vendendo, tá? Eu comprei, fui comprando aos poucos, tá? E assim eu fui criando um patrimônio através dessas ações, tá legal? Então, nós vamos ver muito mais análise sobre ações para a gente começar a investir com segurança, com muita calma e cuidado, tá ok? Muito obrigado, gente. Até a próxima aula aí.